Pois é. Podemos começar? Podemos. Declaro aberta mais esta sessão da terceira turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Alguma manifestação, doutora Ganis? Sim. Dia 25 passado, a nossa querida Cristina Portugal aniversariou. Eu já dei os parabéns, né, mas gostaria de que ficasse registrado em ata Isso, nossos com a votos. nossa adesão. Nossos votos. Nossas A nossa efusivas adesão também. Isso, adesão E- do Ministério Público. E no próximo dia 4, os desembargadores Fernando Rios Neto e o desembargador José Murilo de Moraes também fazem aniversário. Então, que eles fossem oficiados com nossos votos de muita saúde, paz, felicidades. também com a nossa adesão. Também Isso, também a nossa adesão e etc. E eu faço uma saudação especial ao nosso eminente colega que se aposenta, o doutor Fernando Antônio Viegas Peixoto. Saiu a aposentadoria dele? Ele já está comemorando, então a dele é certa aqui, sim, Não, mas não saiu ainda. mas ele já está comemorando. Está comemorando? Se ele está comemorando, já, inclusive tem festa hoje de adesão. Quem puder ir, O gabinete comunicou. É. O gabinete dele. Mas eles não estão convidando. submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior. Sem objeção, está aprovado. o presidente gostaria de aderir também Assim, então, A doutora consigno Fernanda, também a manifestação em relação do à ilustre doutor aposentadoria. Eduardo, representante do Ministério Público do Trabalho. Então, como nós estamos sem conexão, vamos começar fazendo o pregão dos processos que estão inscritos para sustentação oral Presidente. presencialmente. Dando ordem, quer dizer, preferência ao nosso eminente colega desembargador Luiz Felipe Ozon. Obrigada. Não obstante ele morar na esquina. Pode fazer o pregão? Sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Número 1, RO 10.984-46/2016. Aqui já houve sustentação? Não, né? Esse processo não tem inscrição para sustentação, não. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente, estou de acordo. Havia uma divergência, Eu está retirei, superada, é né? antiga. Então, também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. A reclamante desistiu Isso. da 394, então... Mais algum processo, doutor Bozão? O de embargos, presidente. Pode fazer o pregão, por favor. Sala de embargos. ED. ED 11.038-05-2017. Há divergência? Não, senhor presidente, estou de acordo. Também estou de acordo, proclamo o resultado da unanimidade. Aqui nesse embargo está faltando a certidão, você viu? Está faltando, né? É porque chegou hoje de manhã, ainda não. Tá. Mais Não algum terminei. processo, doutor? Eu peço licença para mim. Com um certo consternamento, nós a concedemos, embora Vossa Excelência more bem na esquina. Você tem mais ainda, Bozon? Pode entrar algum embargos, né? Ah, tá. Não, não entra mais não, porque eu já estou capturando tudo. Porque não tem porquê. Tem cabimento, mas... Não tem, não. Não, mas é que eu nunca vi. Já fiz 3, né, você viu? Não vi, não. Os de Não, hoje. porque eu criei o problema, então eu resolvo o problema. Não, mas eu resolvi. Tem 3 hoje meus que são seus. Processo adiado da sessão anterior, com preferência por haver inscrição remanescente. Sala de sessão, relator, desembargador Milton, segunda votante, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila. Processo 11.125-64/2017. Está presente doutora Cátia Raquel Zábica, pela reclamada recorrente. Este processo, no qual eu sou relator, foi retirado da pauta na sessão anterior, porque, providencialmente, verificamos um erro na inclusão do processo em pauta. Colocar um processo que não tem nada a ver com este caso. Então, o número desse processo é 11.125-64-2017-503-0129, em que é recorrente Eurípides Silva Reis e Tomini e Companhia Limitada.
Então, em conclusão, rejeita a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela reclamada em contrarrazões. Conheço os recursos ordinários da reclamada e do reclamante, e no mérito nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios e para conceder-lhe benefícios de justiça gratuita, determinando o recebimento de honorários periciais se dê na forma da Resolução 66 de 2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ficando isento do pagamento. E concedo a palavra à eminente advogada, doutora Cátia Raquel Escobar Pinzon Zabker. Excelentíssimos senhores, primeiramente agradeço a preferência e viemos à tribuna no sentido de que a reclamada entende que merece a reforma à sentença quando declarou nula a conciliação firmada junto à Comissão de Conciliação Prévia, afastando a eficácia liberatória do acordo. Entende que a prova nos autos demonstrou que não houve nenhum vício de consentimento na conciliação efetuada. O autor procurou o sindicato pleiteando direitos que achava devidos e lá firmou o acordo com a reclamada tendo plena ciência do que estava fazendo. O autor estava devidamente representado por advogado do sindicato da sua categoria, durante a concília, tendo plena ciência dos seus atos e dos seus efeitos. A prova documental foi confirmada pelo depoimento de testemunhas apresentadas pela reclamada. O depoimento da senhora Leila, a advogada que acompanhou o autor na concília e posteriormente prestou depoimento em juízo devidamente compromissada, em nenhum momento apresentou inconsistências, sendo visível que a intenção do reclamante era de rescindir o contrato, inclusive para sacar os depósitos de FGTS, uma vez que na inicial protocolada perante a concília, este realizou o pedido de rescisão indireta. Quanto à celeridade dos procedimentos realizados na Comissão de Conciliação Prévia, ocorre que a própria CLT determina no seu artigo 625-F que as comissões de conciliação prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão. Quanto ao carimbo aposto no TRCT, entende a reclamada que não sinaliza a utilização da CCP pela reclamada como prática rotineira, mas tão somente o cumprimento da própria convenção da categoria, a qual estabelece a participação obrigatória na Comissão de Conciliação Prévia da cidade de Chapecó, sendo a confecção do carimbo realizada para atender uma formalidade imposta pela comissão, nos casos de composição, bem como para facilitar os encaminhamentos do próprio ex-colaborador perante a Caixa Econômica para os procedimentos de levantamento do FGTS. Ainda, o TRCT foi emitido zerado porque este foi o ajusto firmado pelas partes na audiência da conciliação, constando expressamente na ata que, em obrigações de fazer, a reclamada se compromete com a entrega no escritório do procurador do reclamante, em 5 dias, a entrega das guias da comunicação de dispensa e o TRCT, codificado no 01, zerado, para percepção do seguro-desemprego e movimentação da conta vinculada do FGTS. Entende ainda a reclamada que era ônus do autor provar as alegações contidas em sua peça, do qual não se desincumbiu, uma vez que deveria ser robusta a prova produzida, destinada a desconstituir um ato produzido de sua manifesta vontade. O artigo 625-E da CLT é claro ao dizer que o acordo firmado terá eficácia liberatória geral. Desta feita, entende a reclamada que a sentença deve ser reformada para validar o acordo extrajudicial, devendo ser consideradas quitadas todas as verbas decorrentes da relação do emprego e determinando a extinção do processo. Acaso superada a preliminar, entende que merece reforma a sentença também quanto ao deferimento das horas extras. O juízo sentenciante reconheceu a validade dos registros de jornada, porém não validou a compensação, o banco de horas, deferindo o pedido de horas nesse sentido.
No entanto, entende a reclamada que, reconhecida a validade dos controles de jornada juntados aos autos, resta demonstrado que a jornada contratada de 44 horas semanais e 220 mensais sempre foi respeitada pela reclamada. Cabendo lembrar que competia à parte autora comprovar que não compensou o labor extraordinário ou eventual irregularidade na compensação. Aliás, as impugnações apresentadas pelo autor aos controles de jornada entende-se que não merece prosperar, pois nota-se que o documento de folha 323 dos autos comprova o labor no dia 18 de abril de 2016. E, muito embora não haja de fato comprovação do labor no dia 19 de abril, a comprovação de emissão de nota fiscal no dia 19, como registrado a folha 417, não implica necessariamente no labor do obreiro nesse dia, ressaltando que a viagem pode ter se iniciado no dia 20, tal como registrado no controle de jornada de folha 327. Ressalte-se ainda que as normas coletivas acostadas com a defesa estabelecem o regime de compensação de horas. Desta forma, entende que merece reforma a sentença para considerar indevidos quaisquer valores relativos a eventuais horas extras, pois se não foram devidamente pagos em folha, houve a devida compensação, nos termos já expostos. Demais, reporta-se ao recurso ordinário. Obrigada. Bom, eu verifico aqui uma questão relativa a essa validade do termo de quitação e vou retirar de pauta para melhor exame. Então, fica retirado de pauta. Oportunamente, a senhora será intimada quando da inclusão do processo em pauta. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Outras preferências regimentais? Sim. Na sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Preferência advogado fora da região metropolitana. Processo número 19 da pauta, RO 10.835.41/2017. Presente, doutor Marcos Wilson de Almeida, pela reclamada recorrente 19, RO 10.835.41. Como vota a doutora Emília? Senhor presidente, eu gostaria de acusar o recebimento de memorial. Recebi o advogado no meu gabinete, retomei a análise dos autos com uma atenção redobrada, em razão até das argumentações do ilustre advogado. Eu estou conhecendo do recurso, estou rejeitando a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, eu dou-lhe parcial provimento para determinar a incidência do índice IPCAE às atualizações procedidas a partir de 25 de março de 2015, mantida a incidência da TR para o período anterior, e inalterado o valor da condenação ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Marcos Wilson de Almeida. Ok. Boa tarde, ilustre turma. O ponto aqui, inicial, refere-se ao cargo exercido pelo reclamante, que seria enquadrado como operador de raio-x. Na operação de raio-x, o pleito e o deferimento da sentença foi no sentido de que ele era enquadrado como técnico em radiologia, e por esse motivo ele faz jus às horas extras além da 24ª semanal. Entretanto, o cargo do reclamante não é o de técnico em radiologia, e sim, na verdade, ele é só um operador de raio-x que fazia inspeção em peças de refratários para detecção de possíveis falhas nessas peças. O não enquadramento do reclamante refere-se pelo fato dele não preencher os requisitos legais que são exigidos, que são, inicialmente, ter o curso
possui formação em nível técnico de radiologia. Segundo, por não ter diploma de habilitação por escola técnica de radiologia. E o terceiro, por não ser inscrito no Conselho Regional de Radiologia. Entendemos que esses fatos por si só já desconfiguram o cargo de técnico de radiologia no qual o reclamante pretende e a sentença deu deferimento. Além desses quesitos, para esclarecer mais as atividades do reclamante, foi juntado um laudo pericial ambiental que foi realizado em processo distinto a esse, porém com o mesmo reclamante, que havia o pedido de adicional de salubridade e periculosidade. Neste laudo foi detectado que o reclamante fazia atividades meramente braçais, de como efetuar a medição de peças através do painel de controle, fazer monitoramento e carregar os carros que faziam essa locomoção dos materiais até a inspeção de raio-x. Além disso, foi caracterizado que não estava exposto a nenhum agente ionizante e nem mesmo periculoso. Dentre essas atividades, ficou demonstrado na fase de instrução que realmente o reclamante não tinha o efetivo cargo de técnico de radiologia. Não houve nenhuma produção de provas nesse sentido no processo, o reclamante não produziu nenhum tipo de prova. A empresa juntou esse laudo pericial como prova emprestada para análise. Houve os requerimentos preliminares, pois a sentença não analisou, entendemos devidamente, o laudo pericial. Houve embargos nesse sentido para forçar a análise do laudo e, assim, das conclusões, bem como das provas produzidas. O juiz sentenciante entendeu por negar provimento aos embargos e foi o motivo pelo qual houve interposição de recurso preliminar com a negativa de prestação judicial, que entendemos que deveria haver a melhor análise e a análise mais aprofundada sobre as demais provas analisadas no cargo. E diante desses fatos de não preenchimento dos requisitos legais e da produção de prova por parte da empresa em relação às atividades exercidas pelo reclamante, a empresa roga pela reforma da sentença para decotação também da condenação das horas extras como técnico em radiologia. É o que pretende. Doutora Emília? Senhor presidente, as atividades exercidas pelo reclamante na empresa, que vem, inclusive não há controvérsia com relação dessas atribuições, eram todas voltadas para o manuseio do aparelho de raio-x, que realmente fazia essa inspeção de peças, etc. Então, eu descrevo aqui quais eram essas atividades. E, retomando a Lei 7.394/85, no artigo 1º, ela inclui, ela fala que todos que exercem a profissão de técnico em radiologia, conceituando-se como todos os operadores de raio-x. E no inciso 4 do artigo 1º, ela inclui esse raio-x industrial realizado no setor industrial. E ele exercia realmente a função de operador de raio-x industrial nesse setor de inspeção e embora realmente, como alegou o advogado da tribuna, ele não possuísse diploma com relação a essa atividade, ou mesmo certificado, como também é exigido pela própria lei, a realidade fática é que ele desempenhava tais tarefas de técnico em radiologia. E a questão, por exemplo, também lançada da tribuna a respeito da decisão em outro processo, que é citado, e não reconheceu o adicional de insalubridade, data máxima vênia não vincula esse juízo. Portanto, eu estou, neste aspecto, mantendo o mesmo entendimento da sentença que reconheceu ao autor o direito às horas extras, além da 24ª semanal. Esse é o ponto fulcral desse processo e eu estou mantendo a minha proposição de voto. Como vota a doutora Camila? Também recebi o advogado no gabinete, o memorial, e
voltei a analisar atentamente após o recebimento dos memoriais e estou concordando integralmente com a doutora Emília, digníssima relatora, porque realmente, embora ele não possuísse o diploma, o certificado, a realidade fática é que ele desempenhava as tarefas de um técnico de radiologia. Por isso, concordo plenamente. Doutor Danilo? De acordo. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Processo seguinte. Nossa preferência. Então, Esse aqui até pediu preferência pelo estado da região metropolitana. Outra preferência regimental na sala de sessão, relatora desembargadora Camila. Processo número 25, RO 11.388, 15/2016. Presente, doutora Eduarda Trindade, pelo reclamado recorrido. 25, RO 11.388. como vota a doutora Camila? Também acuso o recebimento de memorial por parte do Banco Bradesco. Conheço o recurso ordinário interposto por Marcos Arthur Moreira. Preliminarmente, rejeito as arguições de nulidade da sentença diante do indeferimento da juntada das razões finais escritas e acolho a preliminar suscitada pelo autor para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos de origem para a reabertura da instrução processual com análise dos documentos de D que eu menciono. Resta prejudicada a análise das demais razões recursais do autor. Essa é a proposta de voto, presidente. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Eduarda de Oliveira Trindade. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do senhor presidente, aos ínclitos jogadores, ao parqueiro aqui presente, aos servidores, aos nobres colegas advogados. Excelência, esse caso foi dado como improcedente em primeira instância. É um caso onde tem uma alegação de doença ocupacional. Foi feita uma perícia, a perícia foi favorável para a empresa, não dando nexo causal da doença alegada pelo autor com o trabalho em que ele recepcionava. A perícia ela foi muito conclusiva nesse sentido. Lá do outro, eu vou pedir, com todo respeito ao voto da ilustre relatora, mas pedir vênia aos outros julgadores, no que tange aos documentos juntados, pelo menos requeridos na audiência de instrução, uma vez que o reclamante, por já possuir essa doença há um tempo atrás, ele já tinha em suas mãos esses relatórios médicos que, por hora, foram juntados no momento da audiência de instrução. Documentos estes que poderiam ser sido apresentados até mesmo quando da propositura da ação, que não tem muito tempo. Não há que se permitir a juntada de novos documentos nos termos do artigo 320 do novo Código de Processo Civil, porque onde alega que a inicial deverá ser acompanhada de todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. Tendo em vista que se trata de uma doença ocupacional, que ele alega que haveria anos de tratamento em relação à doença acometida, alegada pelo autor, ele já teria em mãos certos tipos de documento. Claro que, por se tratar de uma doença, além dos que ele já havia juntado, a qualquer momento que ele for no médico, por exemplo, hoje, ele vai ter um novo relatório médico constando a existência da doença. Mas há de se ressaltar que a doença foi extremamente comprovada de que não possui nenhum tipo de nexo com o trabalho. Ele foi dispensado estando apto para o trabalho. O perito pericial, que tem boa fé e é de confiança do juízo, tanto quanto foi informado pelo ilustre juiz da vara de Governador Valadares, assim ele se baseou no laudo pericial. Comparando as condições descritas no laudo médico em julho de 2016, quando foi estabelecido o diagnóstico da recidiva da depressão, com as observações do exame do estado mental pericial, observa-se que houve uma grande melhora do reclamante. Foi observado sintomas, evidências da depressão leve atualmente. Não existe nexo causal ou concausal com o trabalho. Sendo assim, os atestados médicos juntados neste momento, em 2019, lá do outro 3 anos se passaram, nada se tem a ver em relação a uma doença que é alegada lá no ano de 2016, quando foi feito o laudo pericial.
Data esta que coincide até mesmo com a data da rescisão do contrato, onde ele fez o exame periódico, tanto quanto fez o exame demissional, e ambos deram como apto para o trabalho. O perito assim continua. Em termos da depressão, o autor está capacitado para o trabalho atualmente. Este perito não concorda com o diagnóstico de síndrome de Burnout, por não existir os principais critérios diagnósticos com a despersonalização, por exemplo, um dos principais critérios a se caracterizar. Existem evidências de que o autor foi acometido por epicondilite lateral esquerda 2 semanas antes da sua demissão. Existe evidência. Mas não existem evidências de que essa patologia já existia há aproximadamente 25 anos, conforme noticiado pelo reclamante, que a alegação dele é que ele já era acometido por essa doença. O exame físico pericial mostra indícios objetivos de epicondilite lateral esquerda leve e não disfuncional. Não existe nexo causal, o perito volta a reafirmar, ou concausal da epicondilite lateral esquerda com o trabalho exercido pelo reclamado, no reclamado. Em termos de epicondilite lateral, o autor está capacitado para o trabalho. Existem evidências de que o autor está apto para o trabalho quando foi demitido. Essa afirmação é do laudo pericial, em que o juiz se baseou nesse laudo pericial, dando a evidência de que, mesmo com a apresentação de novos documentos na audiência de instrução, não traria, vamos dizer assim, dano ou qualquer tipo de diferenciação em a sentença a ser prolatada, como foi. Julgada totalmente improcedente, uma vez que a doença não foi dada como doença ocupacional. Sendo assim, requer que seja mantida a sentença, para que sejam julgados inteiramente improcedentes os pedidos formulados. Há de argumentando em caso de reforma, no caso vai ser mandado para a origem novamente. Requer que sejam respeitadas as condições estabelecidas na convenção coletiva da categoria bancária, principalmente no que diz respeito à complementação do auxílio-doença por parte do Banco Bradesco por, no máximo, 24 meses. Em relação ao pedido de pagamentos de salários vencidos e vincendos, não há que se falar no seu pagamento, uma vez que não houve contraprestação do trabalho. Caso o recorrente venha a receber benefício previdenciário, será devido, no máximo, a complementação. É importante mencionar, nesse caso da demissão, que foi o motivo, né, dele ter entrado, apresentado novos atestados médicos, de que se ele realmente estivesse doente, à época, ele não teria apresentado um atestado médico posterior à demissão, ele teria apresentado um atestado médico anterior, ou até mesmo está abarcado pelo auxílio-saúde, pelo INSS, pela Previdência Social. E nenhum desses dois fatores aconteceram. Ou seja, eu tenho nos autos um exame periódico que dá apto para o trabalho e eu tenho um exame de demissão que também dá apto para o trabalho. Então, logo após que ele foi demitido, estando apto para o trabalho depois de 2 exames, é que se foi verificado e ele entrou com a ação trabalhista juntando novos atestados como se ele estivesse doente. Então, sendo assim, requer que, com todo respeito à voz da ilustre relatora do retorno dos autos à origem, que não seja acompanhado pelos demais julgadores. Em relação aos outros pedidos, como não foram apreciados, data vênia, requer também que não seja dado danos morais nem materiais para o reclamante, como solicitado no seu recurso ordinário. É o que se pede e agradece. Com voto, doutor Danilo? Alguma consideração? Sim, só esclarecendo, porque os documentos, a doutora falou que não foi, que os documentos não são novos, que quando da inicial ele já tinha esse documento. Não, os documentos se referem a relatórios e atestados médicos datados de 18/4/2019. O reclamante entrou com a ação em 28/9/2016. O contrato esteve vigente até 4/11/2016. E o relatório médico que o juiz da primeira instância não quis acolher dizia que ele esteve sob cuidados médicos desde 20/7/2016, ou seja, durante o contrato de trabalho, e que não se encontrava apto naquela data, 18/4/2019. Então, eu estou vendo cerceamento de defesa. Pode ser que se prove tudo isso. Com voto, doutor Danilo? Inteiramente de acordo. A questão é meramente processual. Vai reabrir a instrução, apresentar ao perito o outro relatório e depois o juiz decida. Eu também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Okay. Boa tarde. Agradeço a todos e uma boa tarde. Seguinte.
Não há mais nenhuma preferência. Agora, voltando à sala de sessão, relatora desembargadora Emília. Número 9, RO 10.324.06/2017. Inscritos, Dr. João Batista Carvalho, André Loureiro, ausentes. A divergência? De acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. 34, RO 12.230.02/2015. Advogado ausente. A divergência? De acordo. De acordo. Proclamo o resultado da unanimidade. E 4, RO 10.140.45/2018. Inscrito, Dr. José Caldeira Brant Neto, ausente. A divergência? De acordo. Não. Proclamo o resultado da unanimidade. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila. 9, RO 10.451.77/2019. Inscrito, Dr. Carlos Vitor Almeida, ausente. A divergência? De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo. Proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. Número 30, RO 11.909.32/2017. Está presente Dr. João Felipe de Oliveira Carvalho, pelo reclamante recorrente. Número 30 da pauta. Como vota a doutora Camila? Número 30. Sim. Só um instantinho. Boa tarde. Boa tarde. Conheço os recursos ordinários interpostos por Caixa Econômica Federal e José Renato de Amorim. Prejudicialmente rejeito a arguição de prescrição total. Acolho a arguição da reclamada quanto à não interrupção da prescrição pelo protesto judicial número tal e declaro, por consequência, prescritas todas as parcelas anteriores a 7/11/2012. No mérito, nego provimento ao apelo do reclamante e dou provimento ao recurso da reclamada para reconhecer a validade da jornada de 8 horas diárias à qual o autor esteve submetido durante o período imprescrito, em que exerceu a função comissionada, e absolver a ré da condenação ao pagamento de horas extras, além da sexta hora diária, e de horas extras pela inobservância do intervalo intrajornada. Prejudicado o exame do recurso do reclamante quanto aos temas reflexos das horas extras, em gratificação semestral, a PIPs e licença-prêmio, e descontos previdenciários e fiscais, bem como do recurso da ré quanto ao tema correção monetária. Invertidos os ônus da sucumbência, condena o reclamante ao pagamento das custas processuais no importe de R$ 800, face ao valor dado a causa de R$ 40.000. Faculte-se a reclamada requerer a devolução das custas quitadas junto ao órgão próprio de arrecadação após o trânsito em julgado desta decisão. Minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor João Felipe de Oliveira Carvalho. Primeiramente, uma boa tarde a todos, senhor presidente, demais componentes, representante do Ministério Público. Data vênia ao voto da ilustre relatora, primeiramente, no que tange a alteração contratual lesiva da jornada, com todas as vênias ao entendimento, no momento da contratação da parte reclamante, havia uma norma garantindo a jornada de 6 horas, independentemente do cargo exercido. Inclusive, à época, os próprios gerentes gerais da reclamada recebiam um pagamento de hora extra sempre que superasse a jornada de 6 horas. E, tendo em vista que existe uma norma garantindo um benefício ao empregado, toda e qualquer alteração que vier posterior, ela é considerada lesiva. Uma vez que a reclamada edita uma norma que incorporou o contrato de trabalho do reclamante, ela não pode se beneficiar de sua própria torpeza ao instituir novos regulamentos com uma condição muito mais lesiva ao empregado. Inclusive, esse atualmente é o entendimento do próprio TST, que resta caracterizada a afronta ao 468 da CLT e a súmula 51, inciso 1. Então, portanto, sem adentrar ao mérito do efetivo exercício de função de confiança ou não, a matéria aqui posta é uma matéria de direito. A alteração contratual lesiva, ela é reconhecida pela própria defesa. Entretanto, eles argumentam que, quando houve a adesão à estrutura salarial unificada, ele optou pelos regulamentos, considerando renúncia de direitos. Só que são direitos aqui indisponíveis. Então, com todas as vênias ao entendimento da relatora,
A sentença foi bem cristalina em deixar claro que havia, sim, um regulamento mais benéfico e que essa alteração, obviamente lesiva, não poderia ser aplicada ao reclamante. Então, nesse aspecto, eu rogo para que os demais componentes não acompanhem o voto nesse sentido, uma vez que aqui estaria configurada a alteração lesiva perpetrada pela reclamada. Superada essa questão, até mesmo fugindo da ordem de preferência, eu vou retornar à questão do protesto interruptivo de prescrição também. Com todas as vênias, ele foi ajuizado dentro do quinquídio legal. A entidade, ela é legítima para representar toda a categoria e não prospera a alegação da reclamada de que a interrupção se dá uma única vez, uma vez que somente com o ajuizamento desta demanda é que o reclamante se beneficiou com o protesto. Se assim não fosse, ninguém mais poderia pedir protesto, porque as entidades elas ajuizam, para superar a prescrição quinquenal, esses protestos interruptivos. Então, com todas as vênias, ele só se interrompe uma vez caso haja o ajuizamento da ação e o aproveitamento desse pedido. Por fim, para não ocorrer a preclusão do direito, no que tange sucessivamente ao pleito de horas extras após a 8ª, caso não efetivamente reconhecida a nulidade da alteração processual lesiva, houve confissão do preposto que o reclamante tinha uma jornada a ser seguida, uma jornada mínima a ser seguida, o que vai de encontro à previsão do artigo 622, que existia a possibilidade, o efetivo controle dos acessos do reclamante ao sistema, o que obviamente denota um controle de jornada, e que ele sequer definia as metas da unidade, fazendo somente e simplesmente um repasse. Portanto, por todo o exposto, requer que não seja seguido o voto da ilustre relatora, uma vez que o protesto é, sim, aplicável, eis que o reclamante não se aproveitou do anterior. Existe uma clara e inequívoca afronta ao artigo 468 da CLT e súmula 51, eis que, repito, quando admitido, restou garantida a jornada de 6 horas, independentemente das funções exercidas. E, por fim, no que tange ao enquadramento no artigo 622, com todas as vênias, havendo uma jornada mínima a ser cumprida, um controle de jornada e a ausência de poderes para instituir metas no setor, com todas as vênias, não há que se falar em enquadramento no 622. Portanto, requer que não seja acompanhado o voto com todas as vênias. Presidente, em relação ao protesto e à prescrição, o artigo 202 do Código Civil dispõe expressamente que a interrupção da prescrição só poderá ocorrer uma vez, o que, em caso, já ocorreu com o ajuizamento da cautelar da mesma entidade, isso em 8 de 2 de 2010. Esta turma já decidiu da forma que eu estou decidindo, e eu menciono 2 votos aqui, 2 acórdãos, um de relatoria da excelentíssima desembargadora Emília Facchini e outro do excelentíssimo juiz convocado Danilo Faria. Com relação à alteração que o advogado da tribuna alega ser lesiva, na vigência do ofício circular DRIHU, de 9 de 1988, ela só poderia ser considerada lesiva se o autor ocupasse cargo comissionado com jornada estabelecida de 6 horas e, na vigência do PCC 1998, ainda no mesmo cargo, a Caixa Econômica Federal majorasse sua jornada de trabalho para 8 horas, circunstância que não ocorreu no caso concreto ou, ao menos, não foi comprovada nos autos, motivo pelo qual mantenho minha proposta de voto. Doutor Danilo? Eu também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado a todos. Uma ótima tarde. Seguinte. 29, RO 11, 832, 26, 2016. Inscrito, doutor Sérgio Fernando Tavares. Ausente. Há divergência? Então, proclamo o resultado da unanimidade. Sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Número 13, RO 10.686, 10/2017. Presente, doutor Tiago Augusto de Freitas, pela reclamada recorrente.
13, RO 10686. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do provimento parcial para reformar a respeitável sentença no tocante à jornada de trabalho, de modo a que o cômputo das horas extras decorrentes do labor presencial em leilões seja considerado apenas por ocasião semanal de labor com término às 21 horas, mantidas as demais condenações. E concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Tiago Augusto de Freitas. Boa tarde a todos. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa turma, ilustre representante do Ministério Público, todos colegas, serventuários, boa tarde. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a sentença de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, especialmente no que diz respeito a acúmulo de pensão e horas extras. Na fase probatória, foram ouvidos depoimentos pessoais do reclamante e da reclamada, onde não houve confissão. No que diz respeito à testemunha, foi admitido o depoimento testemunhal, de uma testemunha indicada pela reclamada e de uma informante indicada pelo reclamante. Pois bem, no que diz respeito à condenação por adicional por acúmulo / desvio de função. Inicialmente, com todo respeito à minha colega, existe um pedido que é impossível juridicamente. Ela pede a condenação de 20% a mais do salário, sem qualquer tipo de guarita no que diz respeito ao ordenamento jurídico brasileiro. Não existe possibilidade jurídica desse pedido. Superada essa fase procedimental, temos ainda de uma questão insuperável, que é da ausência de ônus ausência de prova nesse sentido. Sabido que a prova do desvio / acúmulo de função é do reclamante. Tema esse, com todo respeito, perdão pela palavra, até chato, porque esse desvio de função, acúmulo de função, é um pedido muito genérico, e ainda bem que a reforma trabalhista acabou um pouco esse pedido, que era um pedido meio sem fundamento. Mas tudo bem. No que diz respeito ao caso dos autos, a juíza sustenta a condenação de desvio / acúmulo de função no depoimento de uma testemunha chamada Raimundo. Só que essa testemunha Raimundo não existe. Essa testemunha não foi ouvida nesse processo. Houve, com todo respeito, um copia e cola de uma outra decisão e colocou na decisão em tela. Feito embargos declaratórios, a juíza entendeu por bem assumir o equívoco, alterou, disse que, de fato, a testemunha Raimundo não é desse processo, mas, mesmo assim, condenou em desvio de função e falou que condenava com base no princípio da proporcionalidade. Olha que interessante. Então, não tem prova do reclamante, não tem confissão da reclamada, não tem testemunha, porque o Raimundo não é desse processo. A informante Camila, que falou algumas coisas nesse processo, foi indeferida a testemunha por ter sido informante, e, mesmo assim, houve a condenação de desvio e acúmulo de função. Com base em quê? Esse é o questionamento que se faz a essa turma. Com base em qual prova que houve o desvio de função? E se tem prova, como condenar em 20% do salário? Com base em qual princípio do ordenamento jurídico nacional? Então, o primeiro questionamento neste ponto é esse, Excelência. É que a testemunha utilizada é o senhor Raimundo, que não é desse processo. É um copia e cola. Quando fez ED para a juíza, ela, é mesmo, de fato, eu errei aqui, todo mundo erra. Essa testemunha não é do processo, não. Mas, mesmo assim, eu vou manter a condenação com base no princípio da proporcionalidade. Então, nesse sentido, pede a vossas excelências, venha para discordar do eminente relator, para que, no que diz respeito ao desvio / acúmulo de função, seja pela impossibilidade jurídica do pedido, seja pela ausência de prova, porque o Raimundo não é desse processo, que seja revista a condenação nesse ponto. No que diz respeito ainda à questão das horas extras, é interessante a gente trazer a lume de novo a questão probatória. Não existe qualquer prova nos autos de labor extraordinário. O Raimundo não é desse processo, então vou esquecer ele, não vou falar nele mais, não. A informante Camila, como o próprio nome diz, foi informante. E a única testemunha ouvida no processo,
que é o Daniel, ele é categórico em dizer no que diz respeito a horas extras. Peço vênia para ler alguns trechos do seu depoimento. Que ele trabalhava na reclamada desde julho de 2015. Que ele atuou com o autor no mesmo horário. Está lá no depoimento dele. Que eles sempre trabalhavam de 8h30 às 18h30. Que o autor permanecia às 18h30 somente quando tinha leilão. E, nesse ponto, parabenizo ao relator que consertou a questão do leilão, que, de fato, só são 2 ao ano. Mas diz que, quando eles laboravam no leilão, havia compensação de horário. E, por fim, está aqui no testemunho do Daniel, que ele e o reclamante preenchiam corretamente os cartões de ponto. Então, a gente junta cartão de ponto, que é considerado válido, junta depoimento, né, faz prova testemunhal nos autos de uma testemunha que não tinha hora extra. E, mesmo assim, a juíza condenou com base no princípio da proporcionalidade. Então, data vênia, a percepção desse pobre advogado que fez a instrução é que houve um afã condenatório no momento em razão de um destempero do preposto, porque não tem outro sentido. Não existe qualquer prova nos autos para condenação. Nesse sentido, pede vênia para discordar do outro relator no que diz respeito aos outros pontos, e o ponto que ia sustentar do leilão resta provado, só são 2 ao ano. A informante falou que era 2 por mês, para ver a credibilidade do testemunho dela. Nesse sentido, pede-se reforma da decisão, da sentença, nos pontos sustentados. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, eu não atentei para essa alegação do destempero do preposto, mas o conjunto probatório dos autos está valorizando a ficha funcional juntada aos autos pela própria reclamada, que comprova o exercício da função de analista financeiro. Por outro lado, estamos acatando o depoimento da testemunha ouvida como informante, porque ela está corroborada pela prova produzida nos autos. E restou, portanto, incontroverso que o reclamante participava da realização de leilão. E leilão não é atividade correlata com a de mero analista financeiro. Então, com base no conjunto probatório que estamos assim decidindo. Com voto a doutora Emília? Estou acompanhando Vossa Excelência. Doutora Camila? Também acompanho Vossa Excelência integralmente. Assim, proclamamos o resultado da unanimidade. Boa tarde. Só um aviso. O pessoal do som veio me avisar que deu um problema no equipamento, não tem condição de fazer o... Continua no pregão normal. O senhor quer que eu avise os advogados? Avisa lá. Não adianta avisar aqui. Chama o seguinte. Isso aí é uma questão que é realizada fora da sustentação aí, é outra questão. Número 18, RO 11.499-08-2017. Presente, doutora Cíntia Rangel, pelo reclamado recorrente. 18 da pauta, RO 11.499. Senhores, boa tarde. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito, dou provimento parcial ao recurso ordinário reclamado para afastar a condenação ao pagamento de reflexos das parcelas. Participe resultados e prem-M agir agência. Em férias, mais 1/3, 13º salários e FGTS. Assim como dou provimento parcial ao apelo do reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de 3 horas e 30 minutos, no horário de 2h30, aliás, sendo 2 horas e 30 minutos pelo excesso de jornada e 1 hora pelo descumprimento do intervalo intrajornada, por cada dia efetivamente trabalhado, conforme se apurado em liquidação, pela frequência constante dos registros de pontos trazidos à colação, no período imprescrito de trabalho até 31 de dezembro de 2013, com adicional de 50% e respectivos reflexos nos repousos semanais remunerados, assim considerados sábados e domingos, por previsão convencional. Também, com reflexo em férias mais 1/3, 13º salários, participação em lucros e resultados e FGTS.
E também, para acrescer a condenação, o pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com a paradigma Carina Cristina e respectivos reflexos em férias mais 1/3, 13º salários, horas extras pagas e as deferidas nesta ação, assim como repouso semanal remunerado, participações em lucros e resultados e FGTS. Acresço, major o valor da condenação para R$500 mil e com custas pelo reclamado no importe de R$10 mil. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Cíntia Cadar Rangel. Novamente, boa tarde a todos, excelência. Desculpa o meu nervosismo, a primeira vez sustentando, a gente fica um pouco ansiosa. Excelência, eu peço vênia para discordar do voto do relator com relação à equiparação. Gostaria que fosse observado alguns pontos. É notório que a segmentação no Banco Itaú é feita dependendo do perfil do cliente. Então, nós temos aí segmentação varejo, empresarial, e dentro dessas segmentações temos os portes para atendimento de cada perfil de clientes. A paradigma senhora Carina, ela trabalhava em segmento distinto ao segmento do reclamante. O setor de empresas, onde os dois supostamente tiveram o mesmo cargo, né, eles nunca trabalharam ao mesmo tempo no mesmo local, porém tiveram cargos semelhantes, mas não iguais. A Carina, ela era de um porte de empresa EMP2, que o perfil de clientes trata-se de clientes com faturamento anual acima de 30 milhões, e o nosso reclamante, ele trabalhava numa plataforma EMP3, que é uma plataforma inferior à da Paradigma, que lida aí com perfil de clientes entre 1.200.000 de faturamento anual até, no máximo, 30 milhões. Aí já passa para o EMP2, que é a segmentação da senhora Carina. Outro ponto que tem que ser levado em consideração é que eles nunca laboraram na mesma localidade. A senhora Carina sempre esteve o reclamante sempre lotado em Sete Lagoas e os paradigmas em Belo Horizonte, que tem um paradigma indireto também lotado em Belo Horizonte. Inclusive, a gente vê pelos depoimentos das testemunhas as diferenças de localidade. Inclusive, a testemunha Juliana, ela fala da existência de porte entre as plataformas. Então, eu gostaria que fosse observado essa questão da divergência entre as lotações e a diferença de porte de agência. E, nesse sentido, eu gostaria de pedir que não fosse reformada a sentença nesse ponto. Excelência. Sem mais. Não é o empregado que escolhe onde trabalhar. Estando provada a identidade de função, há o pressuposto de que ambos os cotejados têm o mesmo potencial para exercer o mesmo tipo de atividade, não obstante esse sequenciamento de clientes feito pelo banco reclamado. E, por isso, nós mantemos a sentença, quer dizer, nós reformamos a sentença para acrescentar essas diferenças salariais. Como vota a doutora Emília? Doutora Camila? Em primeiro lugar, parabenizando a doutora pela sustentação oral. Obrigada. Também acompanho integralmente Vossa Excelência. Eu também faço essa observação, né, em nome da turma. Seja bem-vindo. Obrigada, gente. Não precisa ficar nervosa. A primeira vez é assim mesmo. Mas depois... Todo mundo aqui já teve essa... Até por uma primeira vez se desempenhou muito bem. Uma boa tarde. Muito obrigada, gente. Nada, boa tarde. Seguinte. Sala. A gente não morde. Quando morde, nós somos vacinados. Então... Sala de sessão, juiz convocado Danilo. Número 27, RO 11.284, 31/2016. Está presente doutor Juscelino Barbosa Filho, pela reclamante recorrente 27, RO 11.284. Como vota, doutor Danilo? Senhor presidente, com estes recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e provejo parcialmente o recurso do reclamante para que a atualização monetária seja calculada com base no IPCAE a partir de 25/3/2015.
cedindo a TR no período anterior. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Juscelino Barbosa Teixeira Barbosa Filho. Senhor presidente, da pessoa que atua de saúde, gostaria de aguardar a eventual divergência. Há divergência? Da minha parte, não. Da minha também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde a todos. Boa Obrigado. tarde. Número Seguinte. 20, RO 10.922, 43, 2015. Está presente no plenário doutor Alex Novaes e fez a inscrição doutora Marcela Ferreira, à distância em Uberaba. Estava com problema de conexão aqui no tribunal. Marcela Andrade Ferreira. Ela está presente no foro em Uberaba. Está conectado? Não está conectado. Então, se não tem conexão, tem que adiar. Uhum. Senhor presidente, tem uma questão. Não houve possibilidade. Também aqui, em virtude do que restou decidido na última sessão pela turma. É referente a esse processo? Hã? Então, espera aí. Referente a esse processo, o sobrestamento em virtude da decisão do ministro Gilmar Mendes, tem a questão aqui de horas em itinerary e o acordo coletivo absorve essas horas em itinerary. Então tá. Vamos sobrestar, doutor Emílio? Concordo. Então fica sobrestado. Seguinte. 24, RO 11.063, 48, 2018. Inscrita a doutora Camila Brandão. Ausente. Há divergência? Da minha parte também não. Proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Número 8, RO 10.272, 38, 2018. Está presente a doutora Laura Rocha pelo reclamado recorrido. 24, RO 11.063. Desculpa. 10.272, número 8 da pauta. Como vota, doutor Danilo? Com esse recurso do mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação a multa por litigância de má-fé e os honorários advocatícios em favor dos patronos da ré. Ainda para condenar a reclamada a pagar à autora os feriados trabalhados em dobro, diferenças de adicionais noturnos, horas extras pela supressão do intervalo com reflexo e honorário de sucumbência nos termos do corpo do voto. Discrimina os parciais de natureza salarial e com custas agora pela reclamada no importe de R$600, calculado sobre 30 mil, valor arbitrado à condenação. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Laura Braga Rocha. Excelentíssimo desembargador presidente, boa tarde, representante do Ministério Público, demais colegas aqui presentes, que trata-se de um recurso ordinário interposto pelo reclamante, no qual lhe foi aplicada litigância de má-fé por ter pleiteado horas extras do intervalo entre a jornada, tendo a mesma admitido que gozava de mais de 1 hora, inclusive solicitado em audiência prova emprestada da senhora Lucimar Maria Profeta Silva, na qual a mesma também confirmou que gozava de mais de 1 hora de intervalo, sendo totalmente incabível pleitear um pedido deste, sabendo e admitindo na própria audiência que gozava de mais de 1 hora do intervalo para descanso e alimentação. Então, fica aqui, data máxima vênia, o meu pedido para manter a sentença, tanto quanto a aplicação da multa de litigância de má-fé, tanto para o pedido de intervalo intra-jornada. Quanto às horas extras do feriado, do pagamento em dobro por labor aos feriados, resta claro aqui que há em acordo coletivo, na cláusula 5ª, de item número 1, a previsão de não pagamento deste tipo de trabalho, tanto em domingo quanto em feriado, em dobro, e causaria uma insegurança jurídica enorme o não reconhecimento e a validade deste acordo, sob o fundamento do 611-A e também do artigo 7º, inciso 26 da da Constituição Federal. Doutor Danilo? Senhor presidente, só um esclarecimento. Eu estou acolhendo, na verdade, a afirmação da reclamante em seu depoimento como testemunha em outro processo. Então, nos 3 últimos anos, ela realmente, quando trabalhava no período noturno, ela usufruía de intervalo superior a 1 hora. Mas no período anterior, quando ela trabalhava em período diurno, por amostragem, eu estou fazendo um indicativo aqui,
estou verificando a ausência de fruição integral. Então, a proposta de voto é nesse sentido e, por isso, eu estou também afastando a litigância de má-fé. Eu estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, doutora Emília. Também acompanho integralmente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Número 11 da pauta, sumaríssimo 10.482, 16/2019. Esse é de Uberlândia, também com o mesmo problema. Então fica retirado de adiado, pauta. né? Não está conseguindo conexão? Não. É um problema no equipamento, aí eles vão trocar o equipamento quando a Então sala... fica adiado. Mas tem que chamar a informática para Certifica e que houve o problema e adia. Fica Adiado. para outra ocasião. Agora, as inscrições... bom, há uma inscrição do Ministério Público nessa pauta. Esclareço que o nome da parte está como União e não como Ministério Público do Trabalho. Por isso que entrou dentro da própria pauta. É o 28 da pauta. Meu? Sim, relator, juiz convocado Danilo. AP 11.346, 13/2016. Doutor Eduardo vai usar a palavra pelo Ministério Público. Na sala do Ministério Público. Minha, não. Na minha sala. 28 na minha sala, porque está a União. Ah, não, Ministério Como Público da vota União, o né? doutor Danilo? Eu conheço do recurso e estou negando-lhe provimento. Concedo a palavra ao eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Eduardo. Bom, senhor presidente, egrégia turma, no caso em tela, o meritíssimo juízo de origem, com fulcro no artigo 537, parágrafo 1º do CPC, ele reduziu reduziu o valor da multa, não foi pela metade, reduziu o valor da multa com base nesse dispositivo. É uma execução contra a FUMART, né? É a Fundação Mariana Rezende Costa. Essa fundação, ela cuida de, basicamente, a principal atividade dela é concurso público. E o Ministério Público faz remissão, faz referência às razões recursais e pede que o recurso seja acolhido. Justiça, senhor presidente. Doutor Danilo. Senhor presidente, aqui foram 3 infrações a concessão de descanso semanal remunerado de 24 horas, e era fixada uma multa de 5.000 e o juiz reduziu para 3.000. Eu achei razoável e estou mantendo a proposta de voto, senhor presidente. Para cada uma, na verdade, ficou em 12.000, quando seria 15.000. Então... considerando que se trata de extraente, eu estou de acordo, doutora Emília. Também estou de Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala do Ministério Público, processo AP 10.433/81/2018, relatora desembargadora Camila. Doutor Eduardo também vai proferir sustentação oral. Como vota a doutora Camila? Ministério Público, a minha, o pessoal não separou. Aqui, ó. Obrigada, não separaram. Eu vou ter que procurar. Muito bem. Conheço o agravo de petição interposto pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Patrocínio e Região e por Ronaldo Soares, e no mérito nego-lhes provimento. Custas pelos agravantes executados, no importe de R$ 44,26. Essa é a minha proposta de voto, presidente. Concedo a palavra ao eminente representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Eduardo. Senhor presidente, egrégia turma, obviamente a proposta de voto da excelentíssima senhora juíza relatora atende aos interesses do Ministério Público, considerando que restou devidamente comprovado que o sindicato, ora agravante, ele não obedeceu aos compromissos firmados no TAC feito com o Ministério Público e continuou cobrando emolumentos daqueles que acorriam ao sindicato para formalizar rescisões contratuais. Pede e espera que o voto da excelentíssima senhora juíza
desembargadora relatora, seja compartilhado pelos demais pares. Justiça. Doutor Danilo, concorda? Eu também acato o voto e proclamo o resultado da unanimidade. Muito obrigado, senhor. Uma inscrição feita na sala de sessão, relatora desembargadora Camila, número 21 da pauta, RO 11.127, 30/2017. Está presente Dr. Pablo Henrique Oliveira, pela reclamada. Número 21, RO 11.127, 30/2017. Como vota a doutora Camila? 21. É isso, da pauta? Sim, 21. Foi feita inscrição na hora? Foi feita na hora. Tem divergência? Será que é nesse por estado separado? Deixa eu ver. Aqui, ó. Não sei se mais tem uma vez. Então, hoje está... O problema no gabinete está fogo lá. Conheço os recursos ordinários interpostos por cooperativa e Valéria Cristina de Souza. Rejeito a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deduzida pela reclamada. No mérito, nego o provimento ao apelo do reclamante. Dou provimento ao recurso da reclamada para absolvê-lo da condenação ao pagamento de horas extras suplementares e de intervalo com reflexos. Mantidos os valores arbitrados à condenação e às custas por compatíveis. Vou guardar a palavra eminente advogado doutor Pablo Henrique. Vou guardar a eventual divergência. A divergência? De acordo, senhor. Também estou de acordo e proclamo o resultado da unanimidade. Agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Terminaram as inscrições. Então, agora vamos... No físico não há nenhum. No físico nenhum? Então, agora os da pauta normal